noite Angola, boa noite Moçambique e também Cabo Verde. Bem-vindos a mais uma edição do Elas e Eles e assim também telespectador que nos assiste através das nossas plataformas digitais. Bem-vindos uma vez mais, boa noite, para mais um programa onde opiniões são debatidas e divergentes, não é? Para esta noite resta-me apresentar então os meus convidados, eles que são sempre os protagonistas de cada edição, especialistas nas mais diferentes áreas da sociedade que contribuem para que este programa, a quinta-feira em direto, seja tão especial. E agradecer, obviamente, a sua audiência. Começo por Maura Gaspar, empresária. Boa noite, bem-vinda ao Elas e Eles. Como está? Boa noite, eu estou muito bem. Muito obrigada. Sente-se bem? Ótima. Que bom. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos a sua presença. Sandra Pinto, empresária, boa noite uma vez mais, um prazer recebê-la novamente. Boa noite, obrigado pelo vosso convite, boa noite a todos os telespectadores. Carla Prudente, investigadora sociocultural, um prazer recebê-la, como está? Bem, obrigada, é um prazer voltar a estar na TV Zimbo e pela primeira vez no Elas e Eles. E como é que se sente? Bem acolhida e também aproveito para felicitar o novo formato que não se resume na abordagem do género e que vai se propondo a contribuir para determinados temas de valor social e econômico. Acho que é um passo muito importante. Sinto-me bem, espero dar o melhor da minha contribuição. Que bom, obrigada. Ernesto Alexandre, presidente da Associação dos Intermediários de Angola, bem-vindo, bem disposto? Muito bem disposto. Muito sério, muito porquê? Obrigado. Não. A primeira vez que cá está, me sinto bem, espero contribuir naquilo que é o conhecimento da temática. Muito bem, obrigada e bem-vindo uma vez mais. Alberto Chitunda, um rosto já da casa, jurista. Boa noite, um prazer recebê-lo novamente. Boa noite, Helga, obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite aos meus colegas do painel. Gaspar Campos, representante da PIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. Um prazer recebê-lo, boa noite. Como é que se sente hoje? Muito boa noite, sinto-me bem e agradecer o convite que nos foi formulado. Boa noite também às senhoras, não é? E uma boa noite a todos que nos assistem a este momento. Muito bem, apresentados estão os meus convidados, é momento de conhecermos o tema que lhe trouxemos para esta noite. Por cá, é comum a procura de casas para arrendar ou comprar, carros, empregos, entre outros, de forma informal, onde aparece a figura do intermediário, pessoa que com grande networking procura e traz o que pretendemos, às vezes com especulação do valor real e, infelizmente, em outros casos, burla, onde perdemos o nosso dinheiro e o rastro do intermediário. Hoje, vamos falar dos intermediários de negócio, que por cá comumente chamamos de micheiros, onde nos surgem perguntas como: quem é ou pode ser o intermediário de negócios? Estão ou não legalizados? Como o cidadão pode averiguar a idoneidade do intermediário? Estas são apenas algumas das perguntas que, com a ajuda de Elas e Eles, terão resposta aqui, com intermediação de Elka Guimarães. Intermediários de negócio é o tema da edição do Elas e Eles esta noite e nesta emissão vamos perceber o que é ser intermediário de negócio. É apelidado na nossa sociedade como micheiro. Porquê este termo tão pejorativo e até que minimiza essencialmente esta atividade? Ser intermediário de negócio, até que ponto é recompensador financeiramente? Como é que estes profissionais estão organizados, legalizados e como é que no contexto angolano, no mercado angolano, como é que exercem esta profissão? Que habilidades e competências necessita ter um profissional de negócios que faz o intermédio de negócios? Vamos tentar perceber então o que é ser intermediário de negócios e, como a nossa peça introdutória disse, vamos esmiuçar todas as questões. Começo então por
Ernesto Alexandre, ele que é presidente da Associação dos Intermediários de Angola. O que é ser intermediário? E porquê que em Angola nós chamamos o intermediário de micheiro? Certo, a princípio, ser intermediário é ser alguém que intermedia ou está no meio entre um comprador e um vendedor. Uma transação comercial. Com certeza, ou de prestação de serviço. Tudo aquilo que envolve partilhas financeiro ou satisfação de um bem. No entanto, a Associação dos Intermediários de Angola é uma organização reconhecida pelo Estado angolano e que tem como objetivo representar a classe dos intermediários vulgo micheiros para garantir um verdadeiro ambiente de intermediação. O que quer dizer, tendo a Associação dos Intermediários de Angola, nós surgimos para dar vida aos intermediários, para não serem mais chamados de micheiros, mas sim de indivíduos capacitados para exercer uma atividade legalizada. Muito bem, obrigada. Por que é que são chamados de micheiros em Angola? Sandra? Eu creio que todas as classes têm intervenientes que nem sempre estão de boa fé, nem sempre têm bons propósitos. E então aí cria-se uma zona cinzenta e aparecem os tais micheiros, pessoas nem sempre com boa fé, que criam algumas situações complexas aos vendedores, aos compradores. Tem uma atuação oportunista? Sim, oportunista. Eu acho que os micheiros começaram a aparecer muito por causa das burlas que foram aparecendo também, e é daí que aparece o micheiro, porque o intermediário supõe-se uma pessoa qualificada, de acordo com a lei, com o regulador e tudo mais, que vai intermediar um negócio entre o vendedor e o comprador. Está bem, obrigada. Alberto, o que é que a legislação nos diz sobre estes profissionais? Portanto, o intermediário é uma atividade que encontra repouso no nosso ordenamento jurídico. Uma atividade liberal. Exatamente, é uma atividade liberal e é uma das modalidades do contrato de prestação de serviço. Portanto, vamos encontrar mediador, é assim que a lei conceitua, não intermediário, mas mediador. Vamos encontrar mediador em vários segmentos econômicos. Vamos encontrar no ramo imobiliário, cuja regulamentação está na Lei 14/12. Vamos encontrar também os mediadores de seguro, onde a regulamentação vamos encontrar, portanto, está estatuída na Lei 6/24 e outros mais. Portanto, hoje subsai com o mais realce o mediador imobiliário, né, por conta da facilidade que se tem hoje de adentrar neste mercado, não é? Portanto, que nos últimos dias tem sido invadido pelos informais. Portanto, a lei já... Os tais ditos micheiros. Exatamente, a lei dá a possibilidade das pessoas se credenciarem, se habilitarem, de modos que tenham a certificação para o exercício dessa atividade. Como é que... O tipo de exemplo é aqui a PIMA, não é uma associação vocacionada para esta atividade, portanto, e o órgão afim para licenciar essa atividade é o Instituto Nacional de Habitação, Fundo de Habitação, não é? Portanto, exatamente. Portanto, este instituto é que tem a responsabilidade de credenciar os mediadores do ramo imobiliário. Agora, para o ramo de seguro, temos a ARCEG, que é o órgão regulador dessa atividade. E, portanto, hoje, infelizmente, sobretudo no ramo imobiliário, assistimos o que assistimos. Há bastante oportunismo, não é? As pessoas vão praticando essa atividade, esquecendo-se que o exercício desta atividade sem o devido licenciamento, portanto, pressupõe ou terá como consequência uma contraordenação. A própria lei a lei de mediação imobiliária, por exemplo, apresenta um princípio que é o princípio da exclusividade
Portanto, segundo este princípio, só pode exercer atividade de mediador quem tem certificação para o efeito. Portanto, agora na prática... Essa certificação obtém-se com formação. Exatamente. A lei apresenta vários requisitos. Um dos requisitos tem de ser, se for uma pessoa singular, tem de ser pelo menos técnico médio. Se for uma pessoa coletiva, os seus responsáveis ou gestores têm de ser técnico médio e ter outras habilidades que concorrem técnico para o médio, melhor. basta ter o 12º, é isso? Exatamente. Portanto, é algo que também... que fez referência é o 12º Não, ano? tem de ter. É um dos requisitos para concorrer ou para se candidatar à aquisição da licença. Porque quem passa a licença é o Instituto Nacional de Habitação. Portanto, é ali onde vai se aferir outros requisitos, como a questão da maioridade e a questão a lei apresenta também outros elementos, como que tem de ser um indivíduo que nunca foi punido com pena superior a 2 anos, cuja infração esteja ligada com a lei de mediação imobiliária e outros elementos mais. Agora, a prática é que muitas vezes estamos bastante aquém, porque muitos reclamam também de que não há facilidade para certificação, daí... Este licenciamento impõe já uma obrigação fiscal? Exatamente. Primeiro tem de fazer prova de que o indivíduo tem a sua sanidade fiscal, ou seja, tem as suas contribuições fiscais realizadas como a Segurança Social, tem de atestar isso, tem de atestar também a questão dos impostos, não é? Hoje em dia temos um segmento, se for uma pessoa singular, existe tributação própria para esse tipo de sociedade comercial. Se for em nome individual, também existe uma tributação específica para esse tipo. Portanto, é importante que se vá para a formalização, porque primeiro paga-se imposto, segundo tens a questão da segurança social e que podes ser protegido numa altura que já não tiveres com disposição física para exercício dessa atividade. Obrigada. Maura, o que é que assiste no nosso mercado informal relativamente a estas transações comerciais intermediadas, não é? Bem, o intermediário tem um papel muito fundamental nas nossas empresas, no nosso dia a dia. Eles fazem um trabalho excelente. Falo pela primeira pessoa porque eu já recorri a muitos intermediários. De que forma? A procura de um espaço para comprar, um espaço para arrendar. Já houve situações de que eu tenho um espaço e eu preciso de alguém para arrendar ou comprar. Também já solicitei os serviços. Mas como é que garantia é que tem de que está a solicitar o serviço de um profissional licenciado, por exemplo? O que é que acontece normalmente? Vai ao Google e tira o número de telefone, há de facto o contacto de uma empresa? Há empresas já a fazerem esses serviços. Há empresas a fazerem esses serviços a pontos que os intermediários também ficam e a pessoa consegue ir ter com eles. De facto, muitas das vezes é muito complicado, é muito constrangedor, porque às vezes não facilitam mesmo. Constrangedor, como assim? Eu me refiro Em que momento é que sentiu constrangimento? Penso que em alguns momentos eles são aproveitadores, sobretudo quando... Como é que é a atuação? Sobretudo quando eles sabem que tu estás aflita. Aproveitam um bocadinho da situação, aproveitam em relação aos preços. É uma confusão que às vezes é muito complicado, mas no entretanto ainda aparecem... Mas é importante esmiuçar, de facto, para entendermos a realidade. Vou pedir a Carla Prudente, já viveu alguma situação, conhece situações de transações informais ou até que não tivessem esta intenção de ser informal, mas que de algum modo trouxeram ou causaram algum constrangimento ou prejuízo? Eu conheço situações e conheço pessoas que há mais de 20 anos
de que têm o registro vivem desta atividade, sobretudo no mercado imobiliário, não é? Para nós que vivemos em Luanda e não temos casa própria, os intermediários são inevitáveis, inquestionáveis. Agora, eu na verdade gostava de recuar um pouco para ir para a terminologia do Micheiro, para dizer que estamos diante, na verdade, de uma terminologia inspirada nas línguas nacionais, que tem como consubstanciação a percentagem. É essa percentagem que nas línguas nacionais, né, que é tida como micha, que acaba por designar aquele que exerce a atividade, que é o tal micheiro. E penso que essa carga pejorativa acaba por ganhar espaço exatamente por não ser uma atividade legalizada, uma atividade, e como acontece com todas as atividades não consubstanciadas administrativamente e do ponto de vista jurídico. Agora, há sim situações, e de acordo com a questão que coloca, porque esse tema, apesar de ser aparentemente simples e aqui nos apresentar a figura do micheiro, mas ele é transversal às ciências e às geografias, porque nós temos a intermediação a vários níveis. Exatamente. Temos a intermediação, nós, a comunicação social, somos intermediários. Aqueles que são da área do direito são intermediários de interesses. A filantropia é uma área de intermediação. A própria... Enfim, são vários setores. E em todos esses segmentos da vida, a figura do intermediário está presente. Eu gostava aqui de trazer, só a título de curiosidade, duas figuras intermediárias, já que somos um país de matriz religiosa cristã, que é a figura de Jesus, é o intermediário da relação com Deus. Temos também o intermediário do amor, o São Valentim. E então, estamos, não é? Quando se aborda a questão, né? Como? Esses intermediários, infelizmente, causaram muitos problemas sociais. Eu posso concluir a minha estrutura, mas aqui o que se destaca e é a questão que nós nos propomos a debater, porque eu aqui gostava de introduzir, por exemplo, um intérprete. É um intermediário de interesses a vários níveis, desde o interesse de Estado ao interesse de indivíduos. Um intérprete que possa falhar pode comprometer todo um trabalho, todo um processo. E dali que nós, embora nós tenhamos, e não nos vamos negar a fazer essa desconstrução da problemática em volta do nosso micheiro, né? Aqui também para diminuir a carga pejorativa, mas que é importante que essa figura do intermediário seja vista nas suas múltiplas vertentes. E eu vou aqui dar o exemplo da questão, por exemplo, de tratar documentos. Intermediação documental. De tratar documentos, de interagir com instituições, por exemplo, para dar uma guia médica. Há pessoas que morrem, ou guia médica não, junta médica. Há pessoas que morrem porque... E aqui também vai então acontecer a ligação da figura do intermediário e a burocracia, que lamentavelmente ainda existe, e por isso é que eu dizia que é multidisciplinar, porque ali vão convergir as áreas da ciência. Se por um lado é um tema que se apresenta como diretamente voltado para a economia, e aqui com necessidade de ser balizado pela área da justiça, mas também é uma área que envolve aspectos psicoemocionais, que é aquilo que dizia a companheira, por causa do estado da pessoa necessitada, que muitas vezes por si só já está aflita com o problema que o envolve e não está em condições de avaliar riscos. E então é ali onde ocorre a transversalidade e é ali onde os oportunistas ganham espaço. Primeiro, confiar o nosso interesse a alguém cujo a idoneidade não é confirmada, né? Porque nós temos problemas de educação jurídica graves. A população não tem educação jurídica, não tem educação administrativa, só para ela ter uma noção. Até mesmo uma receita hospitalar para o indivíduo interpretar uma receita tem dificuldades.
Então, é a própria necessidade que vai ditar quer dizer, o intermediário surge no momento que vai onde... abrir espaço e vai criar toda essa situação. Agora, para mim, o fundamental, na verdade, e interessa aqui a presença do jurista, é se despertar, porque para as ciências que devem convergir nesse sentido, quer para a legalização, quer para disciplinar, para que não haja curiosos numa atividade tão importante e que, se por um lado responde às nossas necessidades, mas também deve evitar vícios que não só prejudicam, comprometem e até chegam a transpor as normas jurídicas ou administrativas previstas. Exato. Eu gostaria só de... Sim. Os intermediários já estão legalizados em Angola e nós passamos um processo numa fase comunicativa institucional, até estivemos na Assembleia Nacional, porque o nosso estatuto nos leva a representar os intermediários nacionais perante as entidades públicas e privadas. Segundo ponto, a Associação dos Quem é licenciado, como diz Sim, vamos já chegar lá. E um dos pontos é emitir cartões aos intermediários. Nós trouxe aqui um exemplar, por exemplo. Este cartão tem o QR de avaliação. Nós temos uma base de dados científica de pesquisa de nossos intermediários. E estamos a formar agora o nosso website, que aqui há 2 semanas ou 3 semanas vai sair. Que qualquer indivíduo em Angola já não terá dificuldade em encontrar um intermediário leal. E este processo surgiu por causa mesmo dos problemas e as temáticas sociais constantes. E tem um elemento que diz que nós temos que manter uma boa relação com o Estado e demais organismos públicos. Porque os intermediários estão em todas as partes. Mesmo no Ministério do Transporte tem a área de intercâmbio, quase todos os ministérios têm um intercâmbio. E vamos conseguir que realmente são indivíduos necessários na sociedade, mas que precisam de uma capacitação. Nós damos formação de intermediação, nós passamos a capacitá-los como lidar com a pessoa que necessita de algo, como intermediar, porque até temos o departamento jurídico. No seu dia a dia, na sua atuação, deve andar com o cartão exposto, ou como é que o possível cliente vai saber que de facto esta pessoa está devidamente legalizada, credenciada, ou deve pedir alguma documentação? Esta é uma informação pública que a Associação dos Intermediários de Angola existe. Então, para quem realmente não quer ser burlado, tem que procurar saber se esta pessoa está bem identificada. Caso não, entrar em contato com uma organização, porque até existe intermediação individual e a intermediação institucional. As intermediações institucionais, existem várias que nós conhecemos, é só se dirigirmos e tem os contactos nas redes sociais. Mas, contudo, existem bônus, existem t-shirts dos nossos associados e particularmente o cartão, porque com esse cartão é só fazer o QR, a leitura do QR, vai saber todos os dados desse indivíduo. Bem, agora... E não, só chegar num ponto, que um dos elementos é que a Associação dos Intermediários de Angola tem o direito, nos foi conferido o direito de participar na nova legislação da intermediação. Isso quer dizer que nas próximas... Na nova, portanto, irá sofrer uma atualização. Porque ainda não existe um pacote legislativo total da expressão intermediação. Por que não tem? Porque fala-se de algumas áreas, por exemplo, na área imobiliária... Infelizmente vou ter de interromper, porque temos aqui uma questão com o seu microfone. Por favor, Gaspar Campos, gostava de ouvi-lo também, ainda nesta fase introdutória. Portanto, é representante da PIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, uma atividade em que requer, portanto, profissionais que vão intermediar negócios. Como é que isto acontece? Como é que se dá? Muito obrigado. Quase que fiquei ultrapassado nas suas definições, mas aqui o Dr. Alberto fez uma abordagem ou definiu o que eu já traria. Não precisa definir, exatamente. Mas... Não, mas podemos dizer, não é? Podemos dizer que a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, a PIMA, tanto traz, não é? Tanto definimos a intermediação no mercado do imobiliário como mediação. O doutor disse, não é? Quer dizer, não é porque o termo intermediação é muito lato. Certo. É um termo muito lato.
Encontramos intermediário, aliás, falou-se aqui, não é? Em várias dimensões, não é? Nas famílias, na constituição de família, quando há, portanto, crises de lideranças. Certo. Aqueles intermediários de negócios ligados a instituições credíveis não estão aplicadas aqui como podem ter percebido na peça introdutória. Nós falávamos exatamente dos intermediários, exatamente, e os famosos micheiros. Obviamente que em toda a sociedade e em vários escalões há, como disse e muito bem a Carla Prudente, há vários tipos de negócios e há vários tipos de intermediários. Estes estão devidamente identificados, estão legalizados e, portanto, há um senão caso aconteçam constrangimentos, incumprimentos e etc. Estamos a falar de um mercado que efetivamente é informal, cujo cliente procura o serviço também de forma muito informal e até de modo ela já arriscado. está a deixar de ser informal. Por isso mesmo, chegando a essas organizações é para trazer a educação. Por isso mesmo é que surgimos, não é? A PIMA surgiu que é para regular o mercado dos imóveis. Como é que estão a fazer isso? Pois, devemos primeiro dizer que o setor imobiliário é muito lato também, é muito lato. Encontramos no setor imobiliário os angariadores imobiliários, encontramos a mediação imobiliária, encontramos a avaliação imobiliária, temos os gestores imobiliários, os promotores imobiliários, os consultores imobiliários, análise de projetos imobiliários e outros, como encontramos até advogados imobiliários, etc, etc. O mercado imobiliário é muito lato e portanto, também não temos muito tempo para Como é que se identifica no caso de um profissional liberal, não é? Que vive efetivamente de transações comerciais, de negócios, de oportunidade de negócio? Como é que se identifica um negócio? Isto, porque é que nós trouxemos este tema aqui? Porque é uma atividade comum, muito recompensadora, quando ela efetivamente é exercida com as habilidades e competências ou com o perfil que é necessário. Nós conhecemos, tenho exemplos de pessoas ou intermediários de negócio noutros países que estão bem da vida, estão organizados, são grandes empresários. Eu tenho exemplo de pessoas... E é uma forma dos nossos jovens da sustentabilidade de quem exerce essa profissão crescer, não é? Então, como é que de facto podem crescer? Eu não creio que... Como é que se identificam oportunidades? Que ainda são, de facto, um embrião no meio de toda esta... realidade? Toda essa realidade, porque noutras latitudes o mercado imobiliário tem regras, tem percentagens bem definidas e tudo mais. Nós aqui, creio que ainda não está muito bem definido, porque depois temos uns que pedem 10, outros que pedem 5. Por exemplo... Certo. Nessas das comissões... O Micheiro em Angola, só um minuto, se me permite... A Associação dos Intermediários de Angola, ele dá vida ao Micheiro, aquele que quer usurpar o outro. E nós educamos a não pedir, por exemplo, o valor de deslocação. Nós pedimos isso, nós educamos eles para não terem estes hábitos. Porque em uma atividade de intermediação feita, ele pode ganhar muito dinheiro e ele pode criar condições de deslocação num ambiente de intermediação. Mas muitos não têm educação financeira pessoal, que o impossibilita, infelizmente. Muitos são oportunistas, muitos querem o dinheiro de agora e gastar para agora. Então nós damos essa educação para quando tiverem bons benefícios, querem um ambiente de negócio mais estável, não depender da pessoa que deseja de uma casa para lhe dar o valor de deslocação. E também nós temos o departamento jurídico que antes de se fazer o fecho de um negócio ou de um procedimento de intermediação, se lavra um documento pela qual o senhorio e também o intermediário assinam como responsável legal de intermediação do mesmo imóvel. Bom, teoricamente, isso já é prático para a nossa associação. Para quem é parte da nossa associação, tem este regime. Certo. No regresso da nossa pausa, vamos então dar exemplos mais práticos do que acontecem de facto na nossa sociedade. Por agora, vamos honrar os nossos compromissos publicitários. Regresso para a segunda parte com elas e com eles. Até já.
Bem-vindos de volta à segunda parte com elas e com eles. Intermediário de negócio é o tema desta edição. Focamos nestes profissionais porque o nosso país apresenta muitos profissionais a atuarem, portanto, neste setor, nesta área, de forma informal. E de facto é possível um crescimento, não é, económico e pessoal exercendo esta atividade. Qual é o perfil? Como é que alguém, começando como intermediário de negócios, mesmo que inicialmente de forma formal, pode efetivamente crescer, não é? Como é que se identificam os negócios aqui? Existem sim as associações e teoricamente as coisas são de facto bonitas, mas na prática como é que funciona, não é? E o que é que se pode fazer para que esta atividade ou estes negócios que tanto os clientes precisam, ou o povo precisa, e estes profissionais também precisam, possam ser mais seguros, não é? Para ambos os lados. Helga, gostávamos aqui primeiro esmiuçar o seguinte, ou dizer, é só não confundir, aqui o meu colega Ernesto, não confundir a intermediação de qualquer negócio que a Associação dos Intermediários fazem com o mercado imobiliário. Nós somos a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. Não confundi nada. Não. Pois, e o que é que nós queremos aqui, o que é que queremos trazer a rebalde? E falo na primeira pessoa. Nós fizemos negócios imobiliários há um pouco mais de 25 anos. E começamos, e é assim que muitos começaram, na falta de emprego. Como é que começa? Na procura de emprego, andar à toa. Exato, porque o que é que acontece? Já estou à procura, tanto tenho uma certa idade, precisava ter a minha independência financeira, procurava pelo um trabalho e havia lido uma revista, não é, em que faça da procura do trabalho um trabalho, não é? Dizia assim o tema. E então fomos andando e vimos algum aglomerado de pessoas, não é, e fomos encostando e ver. É assim. Não, e começamos não e tal. O que é que acontece? Vou-lhe dar um exemplo onde surge um intermediário do negócio que não foi, por exemplo, chamado. Uma casa que estava a arrendar, não é? Portanto, a dona da casa sabia que estava a arrendar e a dona da casa, as pessoas à volta, vizinhos e talvez moradores, sabiam também que a casa estava a arrendar. Entretanto, aparece um indivíduo, um possível inquilino, não é? Um possível cliente para ficar com a casa e quando ia fechar o negócio, o intermediário diz não, eu é que arranjei a casa e o dono da casa, no caso, tinha de pagar ao intermediário, mas o dono da casa que estava a alugar a casa não contactou este profissional. A Helga com certeza está a trazer um assunto de há muito pouco tempo. Eu estou a dizer, não é de há muito pouco tempo. Quer dizer, é a nossa realidade social. É uma realidade social. Dizer, e, por exemplo... Nós estamos a falar, se for, desculpe só, se for o princípio, e porque hoje Luanda está habitado por mais de 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, não é? Eu estou a falar de uma realidade de muito mais lá, não é? Em que a intermediação de casas quase que era, quer dizer, falar da intermediação de casas, que eu sou intermediário de casa, era vergonhoso, no tempo que eu comecei. Hoje tornou-se um negócio atrativo, senão mesmo é quase que até pessoas bem posicionadas na sociedade também fazem. Quer dizer, hoje, mas não é? Estou a dizer que, quer dizer, quando começamos... O Micheiro, na verdade, apareceu antes das imobiliárias. Sim, é por isso, a partir dali surgiu as imobiliárias. Por favor, Alberto Chituda, gostava de ouvi-lo. Se me tivesse dado um bocadinho, não é? Depois, sim, termine, perdão. E então, quer dizer, vendi a casa da doutora Maura, a doutora Maura, a irmã vai ver que a doutora Maura deu 10%. Foi bom, a irmã da doutora Maura vai contactar a outra pessoa e assim foi multiplicando de um
a outro, e etc, etc. Mas também nós sabemos que o mercado agora é violento. Por isso é que a PIMA não é uma organização também nova. A PIMA surgiu em 2008, não é verdade, em que já passaram 2 presidentes da PIMA. Portanto, em novembro do ano passado, realizamos uma Assembleia Legislativa, não é? Em que elegeu-se uma nova direção social, e temos um foco. Temos um foco. É realmente tirar as pessoas da informalidade. Nós encontramos vários problemas da intermediação. Desculpa só. Eu tenho uma realidade no Zamba 2 vivida. No momento que nós surgimos como Associação dos Intermediários de Angola, estávamos a mobilizar a comunidade intermediadora da comunidade a se inscreverem, ter um passe. Nosso store, em menos de uma semana, a PIMA também apareceu ali. E nós encontramos vários problemas de intermediação, mesmo existindo a PIMA. Eu só conheci intermediário reconhecido pela PIMA no banco. Fora do banco, nunca conhecia um intermediário da PIMA. E isso me chamou muita atenção por aquilo que é o objetivo da Associação dos Intermediários de Angola, que é dar vida aos intermediários que não são valorizados na comunidade. Aquele micheiro. E damos vida para algo que não era formal para ser formal. E por acaso muitos estão a ter a educação jurídica, a educação de marketing, porque na realidade para fazer uma intermediação atualmente exige a capacidade de marketing. Ali é que está. E tipo brincadeira, o intermediário é uma pessoa que procura cliente, podemos assim dizer, o micheiro. Procura aquela pessoa que está à procura, que tem uma necessidade de momento para ser satisfeito. Este é que é o micheiro, este é que é o intermediário. E o mais incrível, esses 10%, né, para quem é religioso, estamos a falar de dízimo, também 10ª parte, quer dizer, é uma expressão, é uma percentagem, até bíblica. Mas quem é que decide, onde é que está legislado essa percentagem? Uma pergunta muito boa. Como já encontramos uma realidade percentual, nós não temos o poder de mudar esta percentagem. É a razão pela qual o nosso maior objetivo é manter uma boas relações com o Estado, as entidades públicas e privadas, a procurar uma boa comunicação futura de como é que será a intervenção do intermediário no âmbito de fechamento de um negócio. E por acaso já temos, pelo menos, né, com o estatuto interno, temos um acordo com nossos associados, em que os nossos associados não podem pedir valor de deslocação, é proibido na associação dos nossos associados pedir deslocação, porque querem ver uma casa, porque há muitos intermediários que fazem dinheiro diariamente por questões de valor de deslocação. Existem casas que não são reais. Nós encontramos também esses problemas. E o mais incrível, as organizações que velam pela intermediação de imóveis não devem simplesmente se importar com as estruturas na cidade. Desculpa, antes que... Quer dizer, os grandes problemas estão também na comunidade. Eu penso que o meu colega Ernesto... Já vou tentar perceber o que é que acontece aqui com a associação, portanto, dos intermediários e a PIMA, mas gostava de ceder a palavra agora ao Alberto, que está muito calado. Antes do respaldo jurídico, por favor, se me permitisse, eu gostava de ajudar a identificar alguns vícios que, em solidariedade, ou também para cumprir o propósito do programa, que é a correção de vícios nesta atividade. Este é o propósito. Porque a utilidade pública de questões pontuais em volta do dia a dia do intermediário é necessária e é importante. Mas que o que já está, se calhar, institucionalizado, penso que isso não constitui risco, porque o grande problema, na verdade, é que nós muitas vezes somos movidos por egos. Eu tive a iniciativa de criar a associação, então fora da associação os problemas não existem e todos que vierem à associação têm os problemas resolvidos. Mas nós estamos num mundo tão desafiador, em que essa atividade acaba muitas vezes até por ser exercida a nível das redes sociais, onde o risco torna-se maior ainda, porque estamos a negociar com pessoas que nós não vemos, nos apresentam fotografias no setor imobiliário, por exemplo, de coisas bonitinhas, acabadinhas, mas que na prática não se responde com a verdade e muitas vezes nós não sabemos em quem reclamar. Em instantes, quando o responsável da associação
falava, eu ia perguntar, então, aqueles que forem burlados, que suporte jurídico e econômico, né, que parcerias é que existem para garantir que os indivíduos que forem burlados sejam ressarcidos. Certo, nós permita-me falar, por favor. Okay. Então, deixe dizer o seguinte, acontecem situações em que o proprietário da casa não quer intermediário, certo. Eles assumem-se como intermediário e na hora da verdade criam conflito entre o interessado e o proprietário da casa. Quantas vezes a mesma casa negociam e fazem garantias com mais de uma pessoa? E outra coisa que é um vício de alguns intermediários sem idoneidade, até dos mais antigos. Ele mete-te numa casa por um período de 1 ano, ele é que cria dificuldades para te tirar da casa, muitas vezes quando o dono da casa ainda não quer tirar. Ele vai criar conflitos porque na cabeça do intermediário, o inquilino só deve permanecer na casa 1 ano e ele precisa de voltar a ter micha. E se o dono da casa não tem motivos para se desfazer daquele inquilino, ele, muitas vezes porque quer, os que procuram casa como os donos de casa, têm essa relação com esses indivíduos que promovem esta atividade. Ele é que vai criar situações para que o dono real proprietário do imóvel te desaloje, e é uma série de jogos, chantagens e de condicionalismos em condicionalismos. Quantas são as vezes em que ele recebe a micha dos dois lados? Muitas vezes. Recebe a micha do dono da casa que pede que se lhe que arranje um inquilino, para além do dinheiro da deslocação, que ele não sai do posto sem que se lhe pague a deslocação, ele recebe dos dois lados o dinheiro. E depois que, porque quem vai morar na casa é o inquilino, e depois era suposto que a figura do intermediário desaparece e que depois fica a relação com o proprietário da casa, só que os problemas criados pelo intermediário, por não saber os limites daquilo que ele pode garantir, o que não pode garantir, que não está sob a sua alçada, porque ele dá garantias do que ele pode e do que ele não pode também. Com imposição, muitas vezes. Surgem como base de conflitos na relação posterior entre o inquilino. Pronto, só são alguns. Como é que isto, Alberto? Sim, primeiro precisamos passar em casa que é possível legalizarmos essa atividade. E, por outro lado, as pessoas podem legalizar-se de forma individual como coletiva, por meio de uma empresa, constituir uma empresa própria, vocacionada para este fim. Quanto às associações, portanto, também referenciar que aqui as pessoas assistem à liberdade de entenderem se filiar na associação ou não, não são obrigadas. E ainda que se filiarem numa associação, isto não retira a autonomia de cada um dos mediadores e a obrigação que impende sobre cada um dos mediadores. Não sei como é que as associações funcionam, mas antes do indivíduo filiar-se à associação, primeiro, para ter o nome, a qualidade de mediador, tem de estar inscrito no Instituto Nacional de Habitação, ou então, se for um mediador de um outro ramo, tem de estar inscrito no órgão regulador. E quando eu pretendo adquirir uma casa, ou um seguro, ou qualquer coisa que seja, antes devo aferir a qualidade deste mediador. Tem um documento, tem uma identificação, e a lei aconselha que o contrato, antes do contrato de compra e venda do imóvel, tem de haver um contrato com o mediador, o contrato de prestação de serviço, que deve ser por escrito, onde fica determinado quais são os limites de atuação deste mediador. Porque na mediação existem várias subclasses também. Tem o próprio mediador e depois tem o angariador, porque o mediador não procura cliente. Exatamente. Não. Quem procura cliente é o angariador. Exatamente. O mediador está mesmo simplesmente para mediar os interesses entre o vendedor e o comprador, para que cheguem a um fim satisfatório para ambas as partes. Portanto, é importante isso, que
é uma atividade possível de ser legalizada. É verdade que quando falamos de intermediário ou mediador, é um campo muito abrangente que podemos chegar em mediação. Quais são as oportunidades de crescimento, de negócio nesta Há várias, sobretudo no ramo imobiliário, não é? No ramo imobiliário, se começarmos, todos tiverem consciência que é possível formalizarmos, aí haverá regras. E não é qualquer um que vai adentrar a este segmento. Mas fora do ramo imobiliário, como é que um profissional consegue identificar isto aqui pode dar um negócio? Porque muitas vezes não implica um financiamento, ou seja, ele pode ter um lucro sem gastos. Sem gastos nenhum. Não é? Como é que deve ser a mente, de facto, destes profissionais? Como é que eles podem se automotivar para desenvolverem competências de crescimento, competências sociais e pessoais, para que de facto possam ter esta destreza, não é? E esta habilidade de identificar vários tipos de negócios ou várias oportunidades para fazer dinheiro sem ter de investir. Pronto, aí eu penso que isso passa, no fundo, numa preparação, não é? Uma preparação contínua. Quais são as habilidades? A própria lei. Portanto, as habilidades, portanto, é uma área ser bom voltada negociador? À comunicação. Tem de ser uma pessoa que comunica muito bem, tem de ser uma pessoa também que apresenta-se muito bem, e por outro lado, tem de ser uma pessoa que garante confiança, acima de tudo. Porque um mediador ou intermediário não está isento de responsabilidade, quer civil, quer criminal. E por outro lado também, quanto às comissões, porque é uma atividade essencialmente onerosa, não é? Portanto, há comissões estabelecidas? Pois, aí também é outra questão, não é? Nós temos os preços vigiados, preços fixos, mas entretanto, esses para determinados produtos. Já no ramo de mediação, há uma liberdade, portanto, se formos para o ramo de seguro, as seguradoras são obrigadas a apresentar ao órgão regulador anualmente a tabela de preço de comissões. Já no ramo imobiliário ainda não existe uma organização como tal, mas entretanto o importante passar em casa pretende arrendar uma casa, pretende comprar uma casa, pretende em caso de burla, por favor, gostava também de ouvir as senhoras. Sandra. É importante, dizia aqui o doutor, que se estabeleça um contrato primeiro, porque hoje por favor, vamos ouvir a senhora, sim? Hoje nós estamos sujeitos aos tais mediadores invisíveis, porque já se criam empresas fictícias, aparecem essas pessoas, abrem-te a porta de uma casa, mas se nós não tivermos a identificação da pessoa que nos está a fazer tudo isso, nós corremos o risco de ser burlados e aparentemente era uma empresa, não era um micheiro qualquer. Sim. Mas, tem um website e tudo. Mas porque eu não estabeleci um contrato com esta pessoa, não tenho nenhuma documentação desta pessoa, eu não sei quem ele é. Ele aparece como uma pessoa representante de uma empresa que é uma figura jurídica e eu aceitei e acreditei, mas não fiz ali nenhum contrato. É importante, de facto, de burlas advêm deste tipo? Nós temos que estabelecer. Às vezes reclamamos de coisas, mas nós não cumprimos o passo a passo para poder contratar um serviço. Aparece uma empresa, eu vejo a empresa, aparece um fulano, ele tem que me trazer um contrato que nós vamos estabelecer, que você vai trabalhar para mim até encontrar um imobiliário que me interessa. Ok? Depois, vou então negociar com o cliente dele para ver se ele quer ou não este imóvel. Portanto, o passo a passo, em qualquer negócio, é importante seguirmos o passo a passo para podermos intermediar um negócio. Quem compra deve ter cuidados, quem vai pôr o seu produto na mão dessas pessoas tem que também ter cuidado, porque depois, se me for a mostrar uma casa, a minha referência, se eu não tenho a documentação deste indivíduo, a minha referência é a casa. E eu pergunto, como é que eu entrei na sua casa se você não deu a chave? Exato. Portanto, vou ainda continuar, já passo para os senhores, as senhoras também têm de ter tempo de antena, por amor de Deus. Maura Gaspar, ainda sobre o tipo de oportunidades que o nosso país oferece, oportunidades de negócio destes profissionais ganharem dinheiro, não é?
há muitas oportunidades. Penso que se nós fizermos bem as coisas, não é? Qualquer um tipo de negócio, quando entramos de cabeça, há muitas probabilidades do negócio dar certo. O que nós temos de fazer, como por exemplo, sem ser o setor imobiliário, de oportunidade. A banca, como por exemplo. A banca, como é que faz esse intermédio na banca? O intermédio, por exemplo, que é a pessoa que paga toda a documentação do empresário para como por exemplo um processo de crédito na banca. Como por exemplo, agora está-se a falar muito e é um assunto que está nos causar muitos constrangimentos, o setor de viagem. Sim, okay. Intermediação de viagens. Há havido muitas burlas, vistos. É um problema muito grande. Há muitas burlas. Nós, muitas das vezes, é aquilo que nós dissemos. Muitas vezes, nós somos, por intermédio daqui do colega, da doutora, nós solicitamos alguns serviços. E quando solicitamos alguns serviços, nós não sabemos se essa pessoa, de facto, está capacitado, sim, para atender-nos às nossas necessidades. No caso de burlas é complicado, não é? Olha, gostava de dizer aqui uma coisa importante. A associação é filantropia. A filantropia tem... Desculpa, deixa eu só dizer. A filantropia tem como propósito estudar política. Não tem fim comercial. Uma associação não tem fins comerciais. E esta atividade é comercial. Mas não filantrópica. Porque aqui vamos ter que falar também aqui da fuga ao fisco, porque eles também têm que descontar para o Estado. Porque nós trabalhamos para arrendar tais casas, por exemplo, no setor do imobiliário. Certo. E eu vou pagar do meu dinheiro ganho, né, descontando para o Estado, e agora os impostos são múltiplos, e eu vou pagar alguém que tem problemas de fuga ao fisco. O propósito das associações, na verdade, é diagnosticar, estudar políticas, mobilizar, orientar. Um contributo social, não é? Mas, para mim, eu acho que seria bom que se criassem cooperativas. Na opinião. Desculpa, como se trata, e aliás, o mercado imobiliário é um mercado que parece que mais se está cooperativas, a dizer. E não estamos em condições de para que haja uniformização de preços não estamos em e que se discipline o setor também, porque é um segmento econômico que apesar de convergir várias áreas e ser abrangente a vários setores, mas é um segmento que precisa de ser devidamente catalogado, devidamente direcionado e definir a relação com o Estado e depois com o cidadão. Porque por isso mesmo é que não nós houver estamos essa aqui. definição, Se nos der um bocadinho de tempo, nós vamos falar, nós viemos para falar. Precisa de ouvir. Ok, nós viemos para falar. No mercado imobiliário, o que se põe é o seguinte: a comunicação entre as instituições é que funciona. E é um orgulho, é um falso orgulho pensar que isso está resolvido, porque se estivesse resolvido, não estaria a criar convulsões na sociedade como cria. Não estaria a criar convulsões na sociedade como cria. Há indivíduos que são prejudicados e outros a ganhar. Por favor. É socióloga, então não pode se intrometer, né, numa área pela qual nós temos o discussão. Por exemplo, falou-se de tecnologia. As ciências se comunicam entre si. As ciências se comunicam entre si. As ciências humanas não são isoladas, elas comunicam-se entre si. O meu retrato social é baseado num facto material. Sabe o que nós fizemos? Nós fomos até o Ministério das Telecomunicações e estivemos na área da cibersegurança. E nós demos proposta de lei, na nova legislação, daquilo que é licenciamento de páginas de venda em Angola. No entanto, nós estamos a trabalhar, até chegamos no Ministério de Desporto, de Transporte, porque existe intermediação... São questões pontuais que está a tentar desconstruir. O que se precisa são políticas que possam responder às necessidades das pessoas. E nós temos aqui a presença de um jurista que pode ser mal aproveitado, de acordo com as múltiplas intervenções. Não, por favor, mas senhores,
Por favor. Tem que respeitar as áreas dos, por favor. dos outros. Vamos ouvir. Já existe. A associação do colega aí é a associação dos intermediários. É vasta, não se limita. É vasta e intervém em vários negócios. Certo. E nós estamos em condições de, tanto, decifrar aqui algumas questões que foram levantadas. Por exemplo, os critérios de admissão, essas coisas todas, etc. E aqui o doutor Ernesto, o doutor Alberto, trouxe à baila, portanto, um assunto muito importante, que como portanto, os critérios de admissão. Ou pode ser exercida essa atividade por singulares ou entidades coletivas. Nós, a associação a PIMA, está a cadastrar, ou já começou a cadastrar as empresas, as entidades coletivas. E também estamos a cadastrar as entidades, os singulares. E como a Helga sabe, são milhares de pessoas que exercem essa atividade. Nós, a associação, identificou pontos, até porque temos experiência de anos. Nós sabemos onde é que essas pessoas Mas o que estão. é que efetivamente a associação muda? Na prática, ok. A linha mas o que é que muda? Nós queremos trazer das pessoas Depois vai que estão... negociar com o Exatamente. Estado? O que é que faz? Não, nós temos um regulador, que é o INH, Sim. o Instituto Nacional da Habitação, é o Certo. nosso regulador. E falou, e muito bem, o doutor Alberto, da lei 14/12. Quer dizer, já está tudo, em termos de legislação está tudo, é só seguir. Então, qual E é o o que é que a problema? PIMA fez? Não há A PIMA problemas. trabalhou em tempos neste regulamento, o regulamento pré-cadastro. Quer dizer, já estávamos a cadastrar e já está aprovado o regulamento, não é? E cadastramos de seguinte maneira. Mas isto focado apenas No imobiliário. Pois, no imobiliário, exato. Nós, exatamente. O que acontece para os critérios de admissão, o que é que as empresas trazem? Imagina que As entidades coletivas, elas têm de trazer o estatuto da empresa, da sociedade comercial, publicado no Dia da República. Tem que Não, trazer o estas já alvará estão comercial. minimamente organizadas, não é neste quesito. Não, mas nós incorporamos todas Certo, mas essas se me que permite- intervêm no mercado imobiliário Certo. a se filiar. Mas estas também já na têm PIMA. recursos e capacidade para seguir com os seus próprios pés. Eu gostaria, por favor, de focar nestes profissionais que estão, por exemplo, a assistir a este liberais. programa. Perfeitamente. Por favor, estão a assistir a este programa e têm talento nato, porque Exato. este profissional é talentoso, tem habilidades de persuasão, de comunicação, de negociação, não é? Que podem estar ainda por polir, não é? Imaginemos que estamos a assistir temos, portanto, algum telespectador que tem este talento, esta vontade, não é? Como é que ele pode identificar oportunidades de negócios? Como é que ele pode criar oportunidades de negócios? Por favor, Carlos. Não, mas é mesmo... Não é? Só um minuto, posso Exato. responder isso? Não, o que se põe é que, para nós, a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, qualquer cidadão que queira intervir Mas de forma profissional deve ter, pelo menos, no mínimo, 3 formações. Aí está. Na área. Burocracia. Formações de quê? Formação. Avaliação Avaliação de quê? de imóveis. Onde é que se faz Angariação é muito esta cara esta formação? formação. Nós temos técnicos. Aí está. Nós temos técnicos. Onde é que se faz estes cursos? está. A associação, de forma individual, pode fazer na Academia BAE. Aí está. Quanto é que vale Administram esse curso? estes cursos. Quanto Mas são a caros? associação, a PIMA, muito brevemente... Quais são os preços? Passará... Muito elevado. Não, é muito muito Por elevado. favor, vamos deixar... São preços muito Pronto. Então, não caros. se aplica para, por exemplo, este profissional que quer resolver... Por isso mesmo é que a Por associação... favor, um de cada vez, sim? Por isso mesmo é que a PIMA surge para capacitar também qualquer cidadão que Capacita queira... de que forma? Exatamente. De que forma? Com formação. Quais são as formações que dá que dependam essencialmente da vossa associação? Exatamente. A PIMA, não é, está a reestruturar-se. Nessa altura está Então ainda não está nós estamos a fazer formação. Nós estamos no projeto Patriota, na Rua 18. Quais são as formações que dá a PIMA neste momento? Não. Nessa altura não estamos a formar, estamos a cadastrar para que, após o cadastramento, vamos passar a formar. Já tem centros? Já tem centros de formação? Já temos uma sala para formar. Quais são as formações que são necessárias? Ok, angariação,
mediação. Tem que fazer um curso de avaliação. mediação, um curso de angariação e um curso de avaliação de imóveis, no caso do setor imobiliário. Por favor, Carlos, gostava de ouvi-lo. Ainda sobre a questão de como identificar, criar oportunidade de negócios, tendo em conta a nossa realidade, não é? Pronto, primeiro é necessário dizer que a nossa vida é bastante dinâmica e muitas vezes nos impõe determinados desafios que nós temos de procurar às vezes solução. Certo. E na procura de solução vamos então à busca desses intermediários ou mediadores. Porém, muitas vezes, por essa necessidade que é bastante acentuada, nós também vamos em determinada área que, por lei, não é permitido intermediário. Por exemplo, tratar um documento, não é? Precisa tratar um bilhete de identidade. Tem de dirigir-se até a identificação. Mas nós, naquela ânsia de satisfazer a nossa necessidade, nos socorremos aos famosos micheiros. E depois aí acontecem então os dissabores. Depois vêm os documentos falsos e tudo. O conselho que dou é: tem habilidades em persuasão, em fazer mediação, o importante é, primeiro, de forma individualizada, capacitar-se, porque a lei dá a possibilidade da pessoa inscrever-se de forma individual. Não diga tudo, depois do intervalo vai então continuar a sua abordagem para sabermos de que forma é que estes profissionais podem então capacitar-se, não é? Que cursos, que tipo de cursos devem procurar. Por agora vamos para uma pequena e curta pausa, regresse connosco para a terceira parte com elas e com eles. Até já. De volta, a terceira e última parte com elas e com eles. Intermediário de negócios é o tema da edição do Elas e Eles esta noite. Vou então ceder a palavra ao Alberto, que nos falava sobre que cursos, não é? De que forma é que se podiam preparar como qualquer profissional, devemos nos preocupar sempre em nos prepararmos, não é nos prepararmos, nos capacitarmos. E para um mediador, não é? Digo aqui, o meu colega sempre está com alguma resistência em dizer intermediário, mas eu prefiro mediador porque é aquilo que o direito positivo estabeleceu. O que está por se estudar, estuda-se ainda, mas eu tenho de passar em casa aquilo que é positivado, não é? O mediador precisa de algumas habilidades. Primeiro, comunicação, persuasão, tem de fazer um curso. Hoje em dia, há várias ofertas de curso, instituições credíveis, a preço acessíveis. Curso de marketing, questões jurídicas, devo dizer que não precisamos saber tudo. Um mediador que quer de facto construir uma carreira, alia-se sempre a um escritório de advogado. Precisa celebrar um negócio de compra e venda. Portanto, primeiro tem de aferir se os documentos de quem vai vender é de facto legal. Não é vir com uma declaração de 25 linhas e, portanto, fazer um negócio. Não. Portanto, quer investir no ramo de intermediação, mediação financeira. Tem de também investir nesta área. Eu, por exemplo, né, acontece com qualquer um, é advogado ou técnico de recursos humanos. Recursos humanos hoje é uma área muito abrangente. Tem a parte de recrutamento. Portanto, vais aprimorar as tuas habilidades ali. Mas nós ainda estamos neste nível de o intermediário ir ter lá a casa com o suposto cliente e ainda depois dizer, ai, madrinha, arranja só um táxi. Muitas vezes temos profissionais neste nível. Né? Como é que porque mais do que nós falamos muito de competências técnicas, não é? Um mediador ou intermediário, ele precisa de competências sociais, de habilidades comportamentais, porque é interação, é comunicação. Comunicação digital, comunicação escrita, comunicação não verbal, porque ele tem de ser credível. Esta pessoa que vai angariar negócios precisa ter uma imagem que venda respeito, responsabilidade, credibilidade. E é sobre estes aspectos de evolução, porque são estes aspectos que fazem de facto um profissional ser valorizado, mais respeitado, que eu gostava que se falasse. Mas isso é transversal em todas as profissões. Todas as profissões nós temos de
nos capacitar, ter capacidades, seja de interação, em qualquer profissão, isso é transversal. Mas o importante é que o que eu quero com esta minha profissão ser daqui a 2 anos? O que eu quero ser? Quero alguma coisa desta profissão? Se quero, devo investir. E uma das primeiras É uma profissão questões, altamente rentável, concorda? é rentável, concordo, e uma das primeiras questões mesmo é legalizar-se. Legalizar-se. A pessoa vai num órgão regulador, vai se informar e, portanto, procura legalizar-se. Ao legalizar-se, primeiro, vai garantir credibilidade, porque eu, Alberto, quando entender adquirir um imóvel, vou pedir se estás de facto credenciado ou não. E se não tens habilidades comportamentais, chega além do valor acordado, isso também é um pouco da educação. Além do valor acordado. Há muitos conflitos, concorda? Concordo, claro, concordo. Precisa de educação mesmo. Exato, além do valor acordado, ainda pede um outro montante. Portanto, já sabe que eu, Alberto, a próxima já não te chamo. Vou chamar um outro. Portanto, quando nós queremos desenvolver em qualquer profissão, nós temos de investir nisso. Mas sabe que a educação é uma competência que se adquire com treinamento. Sabe? Sim, mas concorda? Bem, em parte. Não é em parte, porque há pessoas que têm, de facto, uma base que lhes dá de orientação, Exatamente. de alguém que vai instruir, que vai passar valores e princípios. Há outras pessoas que a vida obriga a fazerem-se. Como, por exemplo, este trabalho... Rela-se muito na restauração humana. Se o ser humano não tiver uma verdadeira educação científica, vai fazer as coisas para prejudicar o outro. Porque o indivíduo que vai fazer venda de um carro, por exemplo, de outrem, e querer comer mais do aquilo que foi o acordo, ele não é científico na atividade que ele exerce. Como, por exemplo, alguém que tiver um cartão da associação e usurpar a pessoa que está no negócio, ela automaticamente não tem uma verdadeira educação científica, porque o objetivo da educação científica é a restauração humana. Então, nós, por exemplo, como associação... A percentagem dos negócios são declaradas? São declaradas, a associação é totalmente aberta. Ali estamos a falar dono... de que valores, quais são os valores assim, mais altos que a associação já... Sim, nós temos de ser sinceros, nós encontramos muitos problemas. Estamos a falar de que níveis? O comum é 10%. Sim, mas em termos de valores, pode receber uma comissão de 50 milhões de kwanzas, por exemplo? Ok, sim, claro, isso pode ocorrer. E mas são declarados? Tem como controlar isso? Ok, quando acontece, o primeiro ponto, o indivíduo tem que estar, antes de fazer a venda do imóvel, tem que se fazer o procedimento de cadastramento do imóvel. O processo de cadastramento do imóvel é a declaração legal do imóvel e a declaração do intermediário, que ele está capacitado para intermediar. E se ele precisar de um auxiliador intermediário, nós vamos considerar 1 ou 2 intermediários auxiliares cadastrados, não fora da associação. No entanto, o ambiente já está organizado, porque houve um acordo. O intermediário leva uma cópia, o dono do imóvel leva também uma cópia celebrado. Levar-se também no notário para ser reconhecido pelo Estado. Eu quero ouvir o dinheiro, ainda não ouvi o dinheiro. Chega lá. Nós podemos falar... o tempo. O dinheiro é justificado, é declarado? Claro que é declarado, porque se alguém deseja... As senhoras acham que não? Por favor. Carla. Eu gostava de divulgar. Mas eu gostaria de falar dos aspectos, que não me deram tempo, eu só entrei numa... Eu questionei diretamente sobre os valores. São declarados e disse sim. Porque eu gostaria de falar de outros aspectos, que é muito mais importante. Quais? Porque quando fala-se de intermediação, eu quero me focar simplesmente na área de imóvel. É que a Associação dos Intermediários de Angola veio dar vida a setores que não têm uma regulação. O imóvel já tem uma legislação, seguro também, transporte idem, desportiva, e nós estamos a lutar para dar vida nos influenciadores digitais, porque é uma área que infelizmente nós temos acompanhado muita promiscuidade e muitos dos nossos jovens não têm mostrado vários... O influenciador digital é um intermediário? É um intermediário de negócio, porque ele pode fazer intermediação de vários negócios pelas redes sociais, mas juridicamente, ele fazendo aquela intermediação, o Estado será que come alguma coisa? Aí está a pergunta. Nós tivemos, por exemplo, na GT, um influenciador digital é um intermediário do negócio? Não necessariamente. Ele faz intermediação de negócios. Um influenciador digital... 80% agora dos influenciadores digitais estão a fazer muito dinheiro, estão a faturar.
Eu não sei se eles as plataformas... Eles são contratados para publicitar um Sim, ele é um serviço. intermediário de negócio naquele momento. Neste nível de debate, o país não vai acontecer. Nessa perspectiva. Deixe-me dizer que... Por exemplo, programação, intermediação. Desculpa, estou a construir o meu pensamento. Por favor. Neste nível de abordagem, o país não vai acontecer, porque nós estamos a falar de uma atividade liberal que precisa de inputs jurídicos e administrativos, mas bastante revestida com ego. Mesmo a própria atividade de influenciadores digitais precisa de ser regulamentada para que saibamos quem é o influenciador digital. Porque nós estamos a ter uma degradação moral, ética e moral, em grande escala, sem que ninguém consiga controlar. E essas questões de ética, moral, ética e deontologia, princípios éticos e morais, são questões não consubstanciadas. É um patrimônio não material, mas que precisa de uma estrutura para que possa exercer a sua função na sociedade, porque sem moral não há segurança. Não há segurança. Mesmo a própria atividade de intermediário é uma atividade ainda, porque a profissionalização é um critério que passa por técnicas e valores que podem lhe conferir o título de profissional. Vou falar na área da comunicação. Nós, por exemplo, e não vão dizer que o influenciador digital é onde é que ele paga a cota. Tá? Onde é que ele paga imposto? Ele depende de quem? Ele faz dinheiro. Nós temos o desafio dessas atividades que estão a surgir, algumas já existiam, mas pela proeminência que vão tendo, precisam de ser regulamentadas, outras que vão surgindo e pelo espaço que vão ganhando, também precisam de ser regulamentadas, não só para que diluam alguns valores a vários níveis da identidade, o bem-estar, né, essa colisão com os princípios jurídicos e normativos que existem, mas também possam exercer uma função social, porque não basta ganhar dinheiro. Eu acho que essa é a razão pela qual eu fui convidada para este debate. Não basta ganhar dinheiro. Há valores sociais que é preciso observar, que o desrespeito por determinados princípios. E agora, com alguma preocupação, eu constato alguma indiferença de muitos valores, quer institucionais, né, quer individuais, que nos colocam todos em risco. E, no fundo, acabamos todos sendo vítimas, nos queixamos, porque ficamos reduzidos. Para mim, uma das questões que seria importante mesmo resolver nesta atividade dos intermediários é terem locais fixos. Em instantes falou-se dos ambadores. Por acaso eu fiz a minha vida Benfica, Mutamba, não é? E os ambadores é um dos pontos dos intermediários. Mas para que uma atividade também não é só o intermediário tem que estar na Tem que ter um escritório, tem que ter um número, tem que ter endereço. O que nós encontramos mais é na rua. Exatamente. Encontramos mais na rua. A rua já não vai ver. Sabe o que é que vai ver? Tem que ter um endereço, tem que ter caixa postal, países, por exemplo, tem que descontar mesmo para o Estado. Agora estou no uso da palavra, quando estive a falar, estive a ouvir e agradeço que respeite, por favor, a doutora fala muito bem, aquilo que nós estamos não estou então em avaliação, vim mesmo cá para contribuir. Certo. Não é a avaliação que tem que fazer, eu vim para contribuir. A doutora fala muito bem, mas doutora, por favor. Desculpa, eu estou mesmo a contribuir, eu vim mesmo para contribuir, se me permite, por favor. E então, precisamos de organizar a sociedade, porque esta indiferença que vamos tendo, né, o fechar os olhos para muitas situações, e ainda bem que se tocou na questão dos influenciadores digitais. Certo. O valor da mulher está a se degradar nessa ideia dos influenciadores digitais. É triste, não é? Agora, veja só, nós chegamos que é o núcleo máter da sociedade, também está, o valor da família está a ser beliscado.
E então nós precisamos de disciplina. Sem regras, não há ordem, não é? Os artistas para do que a estilo sociedade Kuduro, seja funcional, os porque artistas mesmo do a estilo Kuduro, segurança, desculpa só, os artistas não do estilo haverá Kuduro um polícia para lutam cada por direitos. indivíduo. Os artistas de Kuduro são Kuduro intermediários. também precisam de agentes intermediadores ou mediadores. Meu colega de painel, desculpe dizer que, muito sinceramente, com esta conduta, não vamos ter intermediários que pretendemos para uma sociedade. Não teremos. E, por outro lado, não podemos confundir, estamos a confundir. Um influencer tem bastante dificuldade de acreditar que o influencer seja mediador ou intermediário. Colega, deixa-me falar. Deixa-me falar e, portanto, eu acompanhei-te a falar e, portanto... Antes de seguir, só aqui uma pergunta rápida. Sim. Além do presidente da associação, também é intermediário? Já exerci a atividade de intermediação, mas Obrigado. não sou intermediário. Siga, por favor. Sim, pois, eu queria Não, dizer... mas só uma vez na vida também. Por favor, Alberto. Sim, intermediário ou mediador é uma atividade bastante respeitada e certeza. quando se leva com alguma seriedade, há retorno e sustenta-se família. Há pessoas até que nos estão a acompanhar essa hora. E, portanto, vejo a forma como o colega está a conduzir o seu raciocínio, deve estar triste esse momento. Portanto, deve estar triste porque quando nós falamos de intermediário e vamos buscar os kuduristas e vamos buscar os influencers, sem desprimor a essas atividades, são importantes na nossa sociedade, mas não são intermediários. Não são. Se vamos no verdadeiro sentido do conceito de intermediário, estes não são intermediários. Intermediação está em todos os locais. Exatamente. Um artista precisa de um agente. Um artista precisa de um agente. Bom, o que é que deve ficar? Um artista precisa de um agente. Por favor, Helga. Não, mas por que entrei neste fórum? Desculpa só. Por que entra neste fórum? É um intermediário, sim, é remunerado, negocia o valor entre as partes, o serviço entre as partes. Quantos problemas existem de agentes de intermediação artista nesse país? Por que eu estou a dizer isto? Desculpa, não, a questão não é isto. Por que eu me verei neste ponto de programação? Porque a minha associação não está ligada, a nossa associação não está ligada simplesmente à área de imóveis. É negócio, onde tudo que fatura, eu entro. Um programador... Esse é o problema. Desculpa-me lá. Esse é exatamente eu entro porque isso é o objetivo da associação. Participar na regulação da intermediação do país. Os programadores, quantos jovens que já estudaram, fizeram programação, jovens de 17 anos, 18 anos, fazem robôs em Angola e são roubados seus projetos? Estamos a falar de intermediação de programação tecnológica. Eu faço investigação diária. Se, por exemplo, se eu montar um escritório de 20 computadores e fizermos produção de vários aplicativos de negócio, já se perguntam por que nós estamos a perder o poder de compra? Porque o Kwanza não tem valor. E se criar uma aplicação de compra na CPLP, por exemplo, a Kwanza, nossos valores, nossas moedas, isso é programação. Ok, por favor. É intermediação. Obrigada. Por favor, o que é que deve ficar? Estamos nos derradeiros poucos minutos, não é? Então, gostaria que efetivamente fossem assertivos sobre os conselhos para esta profissão. Exatamente. O que deve ficar é intermediário. O formato do debate, porque definimos logo no princípio, não é, que a intermediação é um espaço, é um termo muito lato e em vários setores se faz intermediação. Porque se tivéssemos tempo, não é, para falar sobre a intermediação de negócios imobiliários, nós viemos preparados com tudo isso e todas as outras questões que se levantaram. Mas não veio preparado para o tema? Não percebi. Não, o que fica aqui é o seguinte, levantou-se várias questões sobre intermediários. Certo. Exatamente, intermediação financeira, etc, etc. Mas o foco, no fundo, até vi que notamos que é mais nos negócios imobiliários. E nós tivemos muito pouco tempo. O foco foi talvez nos negócios imobiliários. Nós falamos, por exemplo, a EGA perguntou os números. Todo tipo de negócios. A EGA perguntou os números, qual foi os maiores números, etc, etc. Nós temos colegas que faturaram mais...
vou-lhe pedir mesmo, Ernesto, por favor, vou-lhe pedir agora que silencie um pouco, sim? Ok. Por favor, gostava que concluísse. Exatamente. Que palavras é que deixa sobre esta atividade, que conselhos, tanto para os protagonistas, não é, da ação, os profissionais, tanto para possíveis clientes, a nível de segurança, Ok. Para o mercado imobiliário, o que queremos deixar bem patente é a regulamentação. Vamos regular, estamos a cadastrar todos os intermediários que trabalham por si só. A associação, a PIMA, está a cadastrar todos eles, já fazem parte de uma base de dados. Como é que se resolvem os casos de burla? Exatamente. Qualquer intermediário, qualquer posto em que ele estiver, que seja afiliado da PIMA, vamos poder encontrá-lo. Qualquer um deles. Obrigada, por favor. Para aqueles que não estão cadastrados ou que fazem parte dos... E nós privilegiamos os clientes. Nós temos dois tipos de clientes. Por favor, o cliente que vende e o cliente que compra. Sim, vamos respeitar agora o tempo. As pessoas terão o direito, só um minuto, as pessoas... quem quer fazer um investimento imobiliário não pode se dirigir a qualquer um. A PIMA defende apenas quem está afiliado à associação. Obrigada. Por favor, o que é que deve ficar? Penso que este tema é muito abrangente. É mais sério do que muita gente imagina. Pensa, muita gente pensa. Então é necessário que um intermediário contacte, forma-se, é necessário que tenha conhecimento, porque não conseguimos deste jeito. Porque o que mais encontra-se é intermediário sem qualquer profissionalismo. Sem preparo, não é? Sem preparo nenhum. E é muito complicado. E muitas das vezes somos muito afetadas. É aquilo que a colega estava aqui a dizer. Muitas vezes somos burladas, muitas vezes não encontramos pessoas capacitadas. E esses casos de burla têm resolução positiva ou... Eu não sei como resolver uma situação do gênero. Mas para o imobiliário, o aconselhável é... Por favor, Sandra Pinto. Agência, não é? Genericamente, para a área para o mediador, o intermediário, é importante que a pessoa esteja capacitada para a área que escolher intermediar. É importante que tenha conhecimento da legislação em vigor no país onde vai atuar, e para os intermediários individuais é importante que eles tenham uma visão de futuro para a profissão que escolheram. Para os clientes é importante que que tenham conhecimento do serviço que vão pedir e que se resguardem com algum instrumento jurídico, se protejam com algum instrumento jurídico para caso de alguma situação que não esteja definida de início. As pessoas têm que ter o hábito de estabelecer contrato entre as partes. Obrigada. Prevenir, não é? Prevenir sempre é melhor. Por favor, Carlos. Alberto, pois, o primeiro conselho que deixo é essa atividade de mediação é uma atividade que pode ser bastante rentável e de muito sucesso. O que importa é procurarmos nos especializar, não acharmos que podemos fazer tudo. Nos especializar, queremos atuar em que área, e naquela área vamos nos preparar e procurar saber também, indo aqui na linha da doutora, quando diz que temos de procurar saber quais são as legislações que concorrem para o exercício da atividade que eu me proponho a desempenhar. Vou me informar, se tiver algum órgão regulador, vou também apresentar, e assim, quando eu for a um cliente, identificar-me com um passe, com uma credencial da instituição em que faço parte, não é? Portanto, será melhor visto. E hoje o mundo está bastante dinâmico e bastante agressivo, digamos assim. Quem estiver melhor preparado é sempre quem vai conseguir se posicionar no mercado. E se não tem nenhum órgão regulador, então que exerça a tua atividade com ética. Não é? Ética, sobretudo, não é? Honestidade também. Ética é, de facto, uma qualidade extremamente importante, não é? E que tem estado
muito ausente, sim, não é? Sim, a faltar. O oportunismo também muitas vezes toma conta, mas o essencial queremos deixar é importante inteirar-se sobre o ramo que pretende atuar e inscreva-se para o órgão regulador. Se não existe órgão regulador, filia-se a uma associação, mas atenção, ver qual associação filiar-se. Se é uma associação que não nos vai trazer nada de benefício, não convém. Se for uma associação que nos vai agregar valores, então convém mais colocar sempre em cima da mesa a ética. Exercer atividade com a ética. Não obstante ser uma atividade cuja comissão não é estabelecido por preço fixo, mas temos de estabelecer comissões justas. E também aqui lançar um apelo que, não obstante ser uma atividade liberal, mas é sempre possível nós, portanto, havendo qualquer falta, ser responsabilizado. Certo. É importante deixar patente isso. Obrigada. E da parte de casa também quero deixar esse recado da parte de casa. Precisa do intermediário, é importante fazer um contrato com o tal mediador e ver a idoneidade deste mediador, se de facto está em condições ou não. Obrigada. Ernesto, por favor, vamos concluir. Primeiramente, dizer que um advogado também é freelance e ao mesmo tempo também exerce uma atividade de intermediação. Existem muitas atividades que passaram a ser profissionalizadas em função da sua responsabilidade social. No entanto, o maior objetivo da Associação dos Intermediários de Angola é garantir segurança no ambiente de intermediação. Nós temos a área de fiscalização dos nossos associados, tanto de maneira tecnológica e material. Quais são as formações que vocês dão? Damos formação de intermediação no âmbito amplo e cada um deles vai, onde se sentir melhor, vai se encaixar, mas com o auxílio realmente dos regulamentos já existentes. E nós, como Associação dos Intermediários de Angola, nós se dirigimos às instituições reconhecidas no Estado angolano, como o Ministério da Telecomunicação, Assembleia Nacional, para procurar velar naquilo que é a nova legislação da intermediação. Nós estamos aqui para dar vida aos jovens que são chamados de micheiros, para se afiliarem à nossa associação. Bem, o que é que deve ficar, tá bom? Estamos a concluir. É que nós somos uma organização mesmo séria, okay. Então um intermediário que não tem onde tirar o seu pão, pelo menos com este cartão e a sua formação moral, social, ele terá e será aceito na sociedade. Porque assim o nosso estatuto nos garante. Por favor, Carla, vamos encerrar. Esteja à vontade. Naquela passagem, agradecer vou terminar um pouco como comecei, em harmonia com a maior parte dos contribuintes a esta reflexão. É normal, sendo que é uma atividade que sempre ocorreu como ocorreu, né? E ocorre com várias atividades no nosso país, em que as pessoas começam porque alguém convidou e vai aprendendo, paulatinamente vai intrusar-se com a atividade. Mas que, independentemente da forma como nós ingressamos num determinado ramo, é preciso que aprimoremos as nossas competências. O país está a acontecer a vários níveis. Eu acho até que esse debate poderia ser melhor aproveitado. Pode voltar, porque ainda tem, por exemplo, a área das pescas, da agricultura, da indústria, não é? De pessoas que intermediam negócios entre a capital e o interior do país, entre o país e o exterior. E então é bom que nos preparemos para os desafios do futuro. Não podemos continuar a ter um país em que olhamos de uma forma simplista para os desafios, porque as burlas e outros atentados hoje, sobretudo a nível daquilo que hoje domina o mundo, que é as novas tecnologias, os negócios a serem feitos dentro e fora do país, por essa via onde a intermediação ocorre por via das novas tecnologias. Quando melhor estivermos preparados, conhecermos a realidade do ramo em que estamos a operar e os eventuais ou potenciais beneficiários do nosso trabalho pode ser mais valorizado, porque eu ainda creio que
como é que é o termo? O intercâmbio. A atividade de intercâmbio pode ser uma atividade de provedoria, se bem exercida, e levar uma real satisfação ao beneficiário. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma vez mais, por terem aceito o nosso convite, pelo contributo sempre aqui conosco, para os nossos telespectadores. Assim que nos acompanhou até agora, resta-me agradecer a audiência sempre. Um abraço muito apertado a Moçambique e a Cabo Verde. Para a semana estarei com vocês novamente e a todos os angolanos de Cabina Cunene, obviamente. Aqui temos encontro marcado aqui na TV Zimba, número 1, a preferida dos angolanos. Boa noite. Continuação do Bom Serão. Faz favor.